Bom dia, graça e paz, amém? Falei que eu já experimentei um calorzinho durante 22 anos da minha vida, nada mais justo do que experimentar um pouco de frio, né? E aí eu falei, aí a Jo estava brincando comigo, falando, o sol não apareceu lá fora e você decidiu homenageá-lo, que eu vim todo de amarelo, né? Falou, quando você chegou ali eu já te reconheci. Então sinta-se eu iluminando o sol hoje, né? Trazendo um pouquinho da característica dele, tá? A gente não tem lá fora. Então eu decidi homenageá-lo. Hoje, nosso assunto, nós vamos continuar nossa série. Deixa eu só tentar aprender. Deixa eu só tentar. Perfeito. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre os 10 mandamentos. Nós já estudamos 7 deles. Hoje nós estamos no 8º. E parece que o 8º, ele não é muito visto porque é algo moralmente incorreto, né? Não furtar ou não roubar. Então, parece que nós vamos ter um tempo de refrigério hoje, que ninguém vai cair nesse pecado, e parece que nós não vamos nos encontrar faltosos, né? Vamos ver se isso perdura até o final dessa lição, tá bom? Vamos orar ao Senhor, para que nos dê sabedoria para aprender um pouco mais da palavra dEle. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, no dia que o Senhor fez para que realmente fizéssemos isso. Obrigado pelo privilégio em sermos igreja, em estarmos em um país onde nós podemos livremente cultuá-lo. Nos abençoe, nos dê entendimento de Tua palavra, nos faça olhar para ela e vê-la como nossa única regra de fé e prática. E que assim nós possamos, Pai, viver uma vida que agrade e seja um culto ao Senhor. Nos abençoe e esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Queria cumprimentar também aqueles que nos assistem aí via mídias sociais, que o Senhor possa também ser convosco. E em tempo oportuno, esteja aqui conosco para nós compartilharmos desse privilégio que é ser igreja aqui em corpo presente, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos utilizar como referência 3 livros. Eu trouxe aqui o Catecismo Maior de Westminster comentado, tá? Então a gente vai olhar um pouquinho para ele em alguns momentos. Trouxe também o livro Palavras de Fogo. Tem um título meio pentecostal, né? Mas ele é reformado. E temos também duas outras lições, uma revista da nossa editora Cultura Cristã, e temos também um outro livro que é o do Michael Horton, que é o que nós estamos realmente trabalhando nessa série, tá bom? Então nós temos esses 4 livros de referência. Qual que é o 8º mandamento? A gente já falou um pouquinho sobre ele, mas está lá em Êxodo 20, versículo 15. Então, eu coloco sempre o primeiro versículo e o versículo do mandamento, tá bom? Então, o primeiro versículo fala: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele começa a falar sobre os 10 mandamentos, e no verso 15, é o 8º mandamento: não furtarás. Por que é sempre importante nós analisarmos os mandamentos com base nesse primeiro versículo? Porque o Senhor deixa claro quem Ele é, o que Ele fez por nós. Então, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu exerço domínio sobre você. E eu sou aquele que te tirou da servidão, da terra do Egito. É por isso que eu tenho autoridade para passar para vocês os meus mandamentos. É como se o Senhor mostrasse a credencial dele. Esse eu sou e assim eu faço. Assim eu fiz para com vocês. Então agora vocês vão viver dessa forma. É muito semelhante a nós. O Senhor nos concede a salvação não por conta das nossas boas obras. Ele nos concede a salvação graciosamente. Mas uma vez que Ele nos concede isso, implica-se em nossa vida agora fazer uso de boas obras. Então agora que eu sei que o Senhor me salvou, sei que Ele era o meu Deus, eu passo a viver para glorificar, para agradar ao meu Senhor. Por isso que eu tenho que olhar para os mandamentos dessa forma, tá? Eu vou começar contando para vocês uma história que está nesse primeiro livro para a gente tentar contextualizar, tá bom? Aqui fala de um rapaz cuja família e ele estavam visitando o belo ensolarado campus da Stanford University, lá na Carolina do Norte. E eles foram com a família deles, e ele tinha um filhinho de 12 anos de idade. E esse filhinho de 12 anos, ele tinha uma brincadeira com o pai, que ele tentava olhar para a biblioteca e ele tentava achar livros que o pai não tinha em sua biblioteca pessoal. E todos os livros que ele achava, ele levava para o pai comprar esse livro.
E era muito fácil, porque a biblioteca era muito grande. Então o filho começou a pegar vários livros e levar para ele. Algum o pai comprava, alguns não. Então o pai comprou e saiu da biblioteca. E o filho permaneceu lá dentro. Quando o filho viu que o pai saiu, ele correu ao encontro do pai com o livro da biblioteca. Só que quando ele chegou para o pai, ele percebeu que ele havia saído da biblioteca sem fazer o pagamento do seu livro. E ele começou a ficar desesperado, porque ele falou: pai, eu estou descumprindo o mandamento do Senhor. O pai acalmou seu filho e falou: não, nós vamos voltar à biblioteca e nós vamos devolver o livro, vamos relatar o que aconteceu e nós vamos seguir nossa viagem. Assim eles fizeram, só que toda vez que o menino, nessa viagem, ouvia um barulho de uma sirene, pensava que a polícia estava atrás dele. Por quê? Porque ele tinha feito algo ilegal. Por que eu conto sobre isso? Porque o mandamento, o 8º mandamento, ele traz muita implicação sobre o furto, sobre o roubo. Eu coloquei essa foto porque nós tivemos um evangelismo com o seminário ao qual eu estudo, o JMC, e nesse evangelismo nós começamos perguntando à pessoa, nós falamos que somos entrevistadores, então a gente tem uma entrevista a ser feita, e nós perguntamos sobre os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Geralmente a pessoa relata que sim, porque nós vivemos em um país religioso. E aí a próxima pergunta é: então vamos lá, quantos você já transgrediu? E nós começamos a pontuar esses mandamentos. Então, desonrar pai e mãe. Você já desonrou seu pai e sua mãe? Sim, isso é fácil, todo mundo admite. Só que quando chega no 8º, parece um insulto a pergunta. Quando eu pergunto: você já furtou? Você já transgrediu, não furtarás? Não, de jeito nenhum. Será mesmo? Por que será que nós respondemos tão veementemente essa pergunta? Com tanta diligência: não, nunca furtei. Eu nunca caí no 8º mandamento. Será que tem um mandamento que nós nos tornamos imune a ele? Acho que essa é a grande questão a ser trabalhada. Eu não estou conseguindo passar aqui, Giba. Não. Pronto, foi. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Foi você que passou ou foi eu? Foi eu. Perfeito. Obrigado. Eu trouxe para vocês algumas matérias para a gente tentar analisar e ver se encaixa ou não encaixa no 8º mandamento, tá? Esse aqui é uma matéria que diz que o Senado ele chamou o McDonald's e o Burger King, 2 grandes redes de fast food, para explicar a propaganda enganosa do sanduíche. Muito provavelmente você deve ter visto uma propaganda que o queijo derrete do sanduíche, né? Passa assim, aquele queijo derrete, você fala: uau! Quando você chega para comprar, você não vê esse queijo derretendo todo assim, né? E aí tem várias explicações do que eles fazem para acontecer isso. Eles botam cola, é toda uma explicação para que esse queijo derreta. Aqui, por exemplo, a gente tem um Big Mac. Então, ele aparece na direita de vocês, né? Como esse hambúrguer monstruoso, que vai preencher a sua fome, vai matar ela. Só que na esquerda ele aparece do jeito que ele é realmente. Pequeno, não tão belo quanto o primeiro, mas é esse que corresponde à realidade. Será que propaganda enganosa faria parte da quebra de um 8º mandamento? Giba, você vai ter que passar para mim. Por favor. Pronto. O Brasil é campeão na produção e no desperdício de alimento. Eu queria ler a matéria com vocês, mas eu não estou conseguindo ver por aqui. Deixa eu tentar ver aqui. O Brasil ocupa 2 postos antagônicos quando o assunto é alimentação. Ao mesmo tempo em que está um dos 5 maiores produtores agrícolas do mundo, junto com China, Estados Unidos, Índia e Rússia, é um dos países com maior índice de desperdício de alimentos. Segundo dados do IBGE, aproximadamente 30% do que é produzido no país é jogado fora, o que é equivalente a cerca de 46 milhões de toneladas de alimento por ano. Será que o desperdício também está incluso no não furtarás? Essa é uma outra dúvida que a gente tem. Uma outra uma outra notícia fala que a CCJ da Câmara analisará projeto que limita preço de alimentação em aeroportos. A Câmara dos Deputados deu prosseguimento ao trâmite de um projeto de lei que obriga as administradoras dos aeroportos de impedirem a prática de preços relativos ao serviço de alimentação.
O texto do projeto, que tramita desde 2015, especifica que os valores não poderiam ficar muito acima dos mesmos serviços de segmentos praticados na região metropolitana, onde ficam os aeroportos. Creio que os irmãos já foram a algum aeroporto, já souberam qual é o valor abusivo que nós pagamos em uma alimentação ali, né? Preços tabelados. Por exemplo, os preços das grandes redes de fast food são tabelados. Então, em todo lugar que você vai, o hambúrguer é o mesmo valor. No aeroporto é? Nunca. No aeroporto eles duplicam o valor, triplicam o valor. Será que eu fazer uso de um mesmo alimento com um preço exacerbado não também transgrediria o 8º mandamento? Por que eu fiz questão de trazer essas matérias para vocês? Porque se nós perguntássemos para essas pessoas, para esses donos de restaurante, ou para essas pessoas que fazem um uso indevido da alimentação, elas com certeza responderiam que nunca transgrediu o 8º mandamento. Mas será que a implicação de 2 palavras ela é tão grande assim? Ou ela fica restrita a realmente o furto e ao roubo? Pode passar, por favor? Deixa eu ver se eu consegui. Foi eu? Não, foi eu. Obrigado, Giba. Eu acho que eu estou conseguindo passar agora, tá? Vamos entender primeiro, a gente vai trabalhar em 3 aspectos hoje. A gente vai entender primeiro o que significa o 8º mandamento, entender os deveres e as proibições que ele traz para nós, tá bom? Primeira coisa que nós precisamos saber é que a raiz do qual o roubo-furto procede é o descontentamento com a porção com que Deus tem concedido. Isto é uma cobiça de que ele vem retendo de nós e concedendo a outros. Isso é muito interessante, porque nós sempre analisamos o fato pelo fato. Então, o fato de eu roubar é só o fato de eu chegar e pegar algo que não é meu. Quando Jesus, entretanto, vem a esta terra, ele começa a explicar para nós várias coisas que nós não prestamos atenção ao olharmos para os 10 mandamentos. Vou dar um exemplo para vocês de um outro. Não adulterarás. Os antigos sempre pensavam que o adultério era simplesmente eu ficar, ou eu namorar, ou ter relações com uma mulher ou com um homem que não é o meu cônjuge. Isso correspondia ao adultério. Entretanto, Jesus vindo ao mundo, o que ele fala? Quando você pensa em fazer, você já também o cometeu. Será que isso não seria aplicado também ao não furtarás? E aí nós entendermos que o fato de eu furtar ou de eu roubar, ele acontece primeiro no meu coração. É um ato de descontentamento. É como se eu falasse que o que o Senhor tem me dado não é o suficiente para mim. E eu preciso do outro. Muitas vezes nós estamos indignados também. Porque eu tenho pouco e o outro tem muito. E eu começo a pensar, poxa, o Senhor me dá pouco e dá para o outro muito? E começo a ficar descontente daquilo. O 8º mandamento, ele tem como raiz, assim como todos os outros pecados, o seu coração. Ele começa lá dentro. Ele começa com um sentimento de descontentamento. E aqui, irmãos, nós precisamos nos atentar muito a isso, porque nós somos excelentes em murmurar. Excelentes. Provavelmente você acordou hoje murmurando do frio. Ou se você gosta do frio, quando faz calor, provavelmente você murmura contra o calor. Se você parar para contar quantas vezes no dia você murmurou contra o Senhor, meu irmão, você vai perder as contas. E qual que é o fato da murmuração acontecer? Descontentamento. E uma vez meu pastor disse isso para nós lá na igreja, e eu comecei a me questionar muito sobre isso, sabe? E teve uma época qual eu fazia estágio. E no meu primeiro dia de estágio, eu cheguei, sentei na cadeirinha assim, e aí eu falei, eu sou seu estagiário. Aí a minha chefe olhou para mim e falou assim, que bacana. Mas você sabe fazer isso? Eu falei, não. Você sabe fazer isso? Eu falei, também não. Mas isso? Não. Ela falou, e aí eu olhei para a mesa dela estava cheia de processos. Eu sou engenheiro civil também, eu trabalhava na parte de regularização de imóveis na prefeitura. Então a gente tinha que analisar muitos processos. E a mesa dela estava cheia de processos. Ela falou, não tenho tempo para te ensinar agora. Você vai ficar sentado e vai prestar atenção no que eu faço. Eu fiquei durante 4 horas sentado sem fazer nada. Eu cheguei em casa, eu chorava rios de lágrimas, assim, porque eu me senti muito inútil. Eu não sirvo para nada. E com o passar dos dias, eu comecei a ficar murmurando muito contra o Senhor. Eu falava assim, eu não quero aquele emprego. Primeiro porque eu tinha que acordar cedo, e para baiano acordar cedo é difícil, né? Para um ser humano acordar cedo já é difícil, para um baiano pior ainda.
Segundo que o meu estágio não era remunerado na época. Eu falei, eu estou acordando cedo, não estou fazendo lá nada, eu estou sem receber nada. Eu comecei a murmurar muito com o Senhor. E aí, nessa mesma ocasião, o pastor falou isso para nós no culto. E aí eu cheguei em casa, orei ao Senhor e fiz uma promessa. Eu falei, Senhor, toda vez que eu acordar, eu vou colocar uma música de gratidão ao Senhor, antes de eu pensar em qualquer coisa. E o primeiro ato do meu dia vai ser cantar essa música. E aí eu deitava, e quando eu acordava, eu batia a mão para pegar meu celular assim, para colocar a música, para não ter tempo de murmurar. E eu me forçava a cantar essa música. E essa música era sempre a mesma música. Hoje eu não consigo mais escutá-la, porque toda vez que eu escuto, eu lembro daquele tempo. Porque todo dia que eu acordava, eu escutava a música, era uma música de gratidão ao Senhor, e eu agradecia a Ele, porque eu tinha pedido um estágio ao Senhor. Ele me deu, e mesmo assim eu murmurava. Então, a fonte do 8º mandamento, assim como todas as outras, é o descontentamento com o Senhor. João Calvino diz que essa lei ela é ordenada para os nossos corações, tanto quanto para as nossas mãos, de modo que o homem possa estudar tanto para proteger a propriedade, como para promover o interesse de outros. Então, combina muito com o que João Calvino fala, o que ele entende sobre o 8º mandamento. Esse mandamento não é feito apenas para as nossas mãos, para as nossas ações, mas para o que está interno a nós, o que está interno em nossos corações. Esse preceito também diz respeito ao governo das nossas afeições, ao colocar limites devidos aos nossos desejos pelas coisas mundanas, para que não possam exceder o que a boa providência de Deus determinou para nós. Sabe quem foi a primeira pessoa a cometer o 8º mandamento? Ou cair, transgredir o 8º mandamento? Quem souber ganha uma bala no próximo culto. Quem foi a primeira pessoa registrada na Bíblia que transgrediu o 8º mandamento? Caim? Será que foi Caim? Alguém tem uma outra opinião? Eva? E Eva ou Caim? Eva. Primeiro pecado. Por que eu não furtarás aquilo ali? Por que ela cai, ela transgride o não furtarás? O que Eva faz? Vamos entender a cena toda. Tá? O Senhor passa para ela uma ordem. Não. Ela fala assim, ó, você vai comer ele fala assim, você vai comer de tudo que eu te dei. Eu providenciei tudo para você. Mas tem algo que eu não quero que você toque. Eu não quero que você coma isso. Você pode comer tudo, porque eu providenciei para você. Isso não. O que Eva faz? Ela não descansa na providência do Senhor. E ela entende que o que o Senhor deu para ela não é suficiente. E o que Eva faz? Come do fruto. Pergunta. Você já caiu? Você já transgrediu o 8º mandamento? Vamos entender um pouquinho o que a nossa confissão fala e você vai ver que 2 palavras vão se transformar em um grande texto. Isso aqui é a quebra de 8º mandamento. Vamos entender um pouquinho sobre isso, tá? Eu percebi que estamos... Não sei se eu consigo mexer um pouquinho. Não. Mas eu consigo ler por aqui, tá bom? Fala o seguinte. Quais são pergunta 141 do nosso Catecismo Maior, tá? Quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade, a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimos livremente, conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afeto em relação às riquezas deste mundo, o cuidado, o empenho providentes em adquirir, ganhar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o nosso sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição, o meio lícito de vida e a diligência do mesmo, a frugalidade, que é no caso aqui o uso moderado da alimentação, o impedimento de demandas forenses desnecessárias e fianças ou outros compromissos semelhantes e o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Uau! 2 palavras, né? Todos são deveres, mas
Lembra que a gente comentou isso, acho que no 5º mandamento, quando eu falei com os amados, que para nós reformados, o mandamento ele sempre tem algo para nós fazermos, ou seja, algo positivo, e também algo negativo. Então ele é uma via de mão dupla. Então ele fala porque nós devemos fazer, mas também fala o que nós não devemos fazer. Então quando fala não adulterarás, ele está falando para você não cometer o adultério, mas ao mesmo tempo está falando para você preservar seu casamento. Então tem uma ordenança negativa, não faça, mas sempre tem uma ordenança positiva. Essa aqui é positiva, mas também tem a negativa, que é a pergunta 142. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Ele fala o seguinte: os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência de todos aqueles deveres que nós falamos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contrato entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos e pecaminosos de tirar ou de reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de enriquecer a nós mesmos, a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade, a prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais, indevidamente, prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Que é o 8º mandamento. Com tudo isso que nós vimos, parece que nós estamos agora em um turbilhão de informações. Então, qual que é o meu propósito para nós nos 2 pontos seguintes? Nós vamos ver alguns principais deveres. Depois nós vamos olhar para alguns dos principais proibições. E aí a gente conclui, tá bom? Lembrando que se você quiser comentar, fique à vontade. Discordar também é um ambiente propício a isso. Certo? Não fiquem com vergonha. Meu irmão Sérgio quer comentar? Glena está com o microfone? Quando a gente pergunta para a pessoa se ela desrespeitou o oitavo mandamento, a resposta é sempre não. Sim. Porque o que eu acho é o seguinte, o que eu penso é o seguinte, eu acho que a pessoa, quando você pergunta se desrespeitou o 8º mandamento, ela vai pensar em roubo de coisa de valores, entendeu? É valiosa, que eu tomei de alguém, entendeu? Me apropriei indevidamente disso daí, tá? Mas, citar um exemplo, você trabalha numa empresa, aí você precisa tirar algumas cópias de algum trabalho que você fez e para entregar na faculdade ou na escola. Sim. Aí você vai lá sem autorização, sem pedir para ninguém, você vai lá sorrateiramente, fala aqui eu vou tirar, vão pensar que é da empresa, eu vou tirar 2, 3 cópias disso aqui. Aí você tira, você está furtando. Porque você está tirando alguma coisa que não é tua, que é de terceiro, e você está furtando. Tá? Perfeito. Então, eu acho que a pessoa, quando você questiona ela sobre o 8º mandamento, ela não tem essa consciência do que você está falando aqui, entendeu? A consciência dela é de, por exemplo, furtar, eu vou furtar um celular, a pessoa não está perto, eu furto, tá? E levo embora. Então, eles pensam nisso daí, um dinheiro que está lá, eu vou pegar porque não tem ninguém perto. Sim. A gente logo pensa em valores, tá? Mas se você pegar um clipe da empresa onde você trabalha sem autorização ou sem ninguém saber e vai usar não para a empresa, mas usar para você particularmente, eu acho que isso aí é furto. Sim. Entendeu? Porque você está tomando uma coisa que não é tua, sem Perfeito. autorização. Então, Perfeito. é só para... Não, perfeito. É porque muitas vezes nós não entendemos o alcance, né, do 8º mandamento, meu irmão. Perfeito. Vai pegar uma arma e vai encostar no outro e vai roubar alguma coisa. Quando você fala de furto, você está falando que você está tomando alguma coisa da pessoa,
na ausência do dono da coisa. Você entendeu? Então, você está furtando, porque ninguém está vendo, você está furtando. Agora, o roubo não. O roubo, a pessoa está do teu lado, você usa uma faca, ou usa um revólver, ou uma ameaça, né? E toma essa coisa da pessoa. Aí você está roubando. Perfeito. Não, muito bom, muito bom. Quando a pessoa tira proveito de uma situação também, por exemplo, eu vou comprar um carro de uma pessoa, vou vender. Aí a pessoa fala assim, e a pessoa está precisando vender esse carro porque está precisando de... Aí a pessoa, não, eu pago tanto, valor, bem abaixo do que tem que ser feito. Isso também seria um furto, né? Sim, sim. Eu acho que, nesse caso também, essa que é a minha dúvida. Sim, porque a gente acabou de ver sobre isso, que os contratos que não funcionam de forma correta, eles também consistem em quebra de transgressão do 8º mandamento. Então, se em um contrato apenas uma das partes é beneficiada, essa parte sou eu estou errando. Eu estou fazendo contrário ao que manda aquilo ali. Por quê? Porque o 8º mandamento, lembra sempre que tem duas intenções, uma positiva e uma negativa. Então, o 8º mandamento fala para eu não tirar do outro aquilo que não é meu, aquilo que é dele, mas também para eu cuidar da propriedade do outro. Então, se uma transação está eu e uma pessoa, eu preciso ter ciência e compreender que tanto eu quanto ela seremos beneficiados. Eu não preciso, enquanto cristão, pagar a mais. Não estou falando isso. Tá? Nós também somos justos. Mas também nós não podemos pagar a menos. Então, se tem uma propriedade que vale X, e eu quero pagar um pouco menos desse X para tirar proveito dessa situação, nós, como cristãos, estamos errados. É a grande questão da pechincha. O brasileiro é pechinchoso, né? A gente chega na coisa, a pessoa já está vendendo um valor ali que é aquele valor, e a gente está atrás de desconto. E tem vezes que a gente tem o dinheiro, mas nós queremos atrás do desconto. Tem gente que só compra com desconto, né? Então, tem vezes que nós precisamos analisar muito. Passou em várias redes sociais, agora nós estamos cheios dos direitos, né? Nós estamos na época dos direitos. E, por exemplo, se você chegar a um supermercado e o preço de um determinado alimento é condizente errado ali, e se você for no caixa e estiver errado, o que você faz? Não. Ali estava escrito X valor e o mercado é obrigado a passar a compra naquele valor que estava ali na prateleira. Ponto. Mas tem vezes que você sabe que está errado. Você vai comprar uma carne que custa R$60. A carne deu R$20. Alguma coisa está errada. Você sabe disso. A gente sabe, irmãos. O que a gente faz? Nós vamos lá sorrateiramente. Não, mas deu R$20. A gente nem fala nada. Está lá 20 o preço, né? Mas qual seria a nossa atitude de cristãos? Pergunta, esse preço está certo? Está em promoção? Porque eu estou vendo que está muito abaixo do valor que geralmente eu pago. Então, pode ser que tenha um erro na balança. Mas muitas vezes nós não fazemos isso, né? Isso é transgredir também o 8º mandamento. O irmão aqui quer falar. Gleinan, irmão aqui. Se ele só trazer o microfone, meu irmão, para sair o áudio na live. Então, irmão, através dessas colocações em que foram feitas, nós vimos conjecturas sobre a parte material. Sim. E existe atrás desse não furtarás uma parte muito mais preciosa que eu acho que seria as colocações no sentido espiritual. Uhum. Por exemplo, só para Sim. fazer a colocação, uma pessoa encontra com a outra, oi, tudo bem, estou muito satisfeito e tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu vou ser cristão, estou me tornando, aceitei a palavra de Jesus, vou seguir, vou entregar minha vida ao Senhor para ser uma vida feliz, alegre. Aí o outro diz, não, que isso, que besteira, você vai ser crente, vai ser cristão, você vai ter que andar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Em síntese, essas pessoas, em outros casos, né, a pessoa está com boas intenções na vida, de estudar, de se fazer cursos para educação, a outra, não, que isso e tal, vamos beber, vamos jogar, vamos andar, vamos fazer bagunça. Então, essas pessoas estão furtando os bons sentimentos que aquela pessoa tinha. Isso acho que é uma coisa mais importante ainda, porque realmente, no sentido espiritual, funciona menos, né?
Sim, isso tem muitos, a gente vai ver que tem muitas implicações desse mandamento, inclusive na nossa relação para com o Senhor. Mas, o último ponto a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque nós sempre pensamos que o não furtarás, ele se reside apenas no meu ato com o meu irmão. Mas a gente vai ver que a área de aplicação do oitavo ele é tão grande que ele emerge também no meu relacionamento para com Deus. Para nós entendermos isso que o irmão falou é muito sério. Por exemplo, plágio é errado. É também transição. Né? Eu estou colar em uma prova universitária e pessoas que estão ali na educação básica fazem a rodo, né? Tem uns adolescentes aqui que já presenciou, acho que alguma vez, algum coleguinha lá. E é roubo. Eu estou furtando do meu irmão, eu estou roubando dele o pensamento que ele teve, não é meu. Aquela resposta não é minha. Então, a gente entende a implicação de tudo isso, né? Mas vamos passar, a gente já tem pouco tempo, mas a gente vai bem rápido nessas questões, tá? Então, nós vamos trabalhar 4 deveres e 4 obrigações, tá? O primeiro dever aqui é confiança na providência de Deus. A gente cantou sobre isso. A gente cantou: as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor, né? Queridos, muitas vezes nós não confiamos na providência daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor vai falar sobre isso quando Ele vai nos trazer a respeito de ansiedade. E Mateus 6 vai falar para nós o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou de beber, nem pelo nosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que as vestes? E o Senhor começa a pedir para que nós observemos algumas questões da natureza. Ele pede para que nós observemos primeiro as aves do céu. Ele nos relata que elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam para si em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, ele faz uma pergunta: não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, se eu sustento as árvores, quem dirá vocês? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E ele nos pede para olhar para uma outra questão da natureza. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, os vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que diz o Senhor. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, ao dia, o seu próprio mal. O que o Senhor está trazendo para nós aqui? Queridos, eu sou Deus. E se eu sustento as aves, se eu sustento os lírios, que são criaturas minhas, quem dirá vocês que eu fiz filhos? Quem dirá vocês que eu mandei o meu filho amado morrer no lugar para que vocês fossem adotados e aliançados no meu pacto? E tem uma hora que ele vai falar: gente, se o pai terreno de vocês faz tudo por vocês, o que você pedir a ele não te dá? Quem dirá vosso Pai Celestial? Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós estamos desesperados por não sabermos o que comeremos, ou o que vestiremos, ou como será o futuro dos nossos filhos, o que daremos a eles. E o Senhor pede para que nós não nos preocupemos com isso. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece as nossas aflições, Ele conhece as nossas ansiedades. Ao lançarmos para Ele tudo isso, nós recebemos dEle a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque nós entendemos que estamos sobre o descanso do Senhor. Não estou querendo falar com isso que o nosso descanso ele acontece de forma ociosa. Ou seja, nós não fazemos também por onde? A gente vai entender que o trabalho ele é algo digno e é algo que todo cristão precisa realizar. Todos os cristãos, isso não é errado. O errado é eu depositar no meu trabalho a confiança de todas as coisas. Porque se eu deposito no meu trabalho e amanhã eu sou demitido, o que acontece? Eu entro em uma crise, eu entro em uma depressão, porque estava tudo nele. A minha esperança estava no meu trabalho. Mas se a minha esperança estiver em Deus, quando o trabalho faltar?
eu temerei? Não. Por quê? Porque o meu Deus está comigo o tempo todo. Ele não me deixou órfão. Quando ele assunta aos céus, ele fala, eu não vos deixarei sozinhos, pelo contrário. Eu vou enviar para vocês o outro Consolador. E ele estará com vocês. Com vocês, até que eu volte para os resgatar. Então, a confiança na providência de Deus é algo que nós devemos, assim, realizar. Temos um outro ponto, passou, que é a proteção dos bens e da propriedade. Presta atenção aqui no versículo 14 do capítulo 19 de Deuteronômio. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para a possuires. Deixa eu chorar aqui. Esse versículo ele é dado aos primeiros colonizadores da terra de Canaã. Então, quando eles chegaram na terra, houve-se uma divisão de terras, né, para que cada um tivesse a sua parte e que todos estivessem bem com aquelas partes. Então, eles provavelmente marcaram a terra, né, como nós fazemos em um terreno hoje em dia. Né? Então, tem uma demarcação ali e cada um está com o seu. Teve uma situação, antes de eu vir para cá, que eu fui chamado por um amigo meu, advogado, e ele tinha um terreno e tinha um vizinho desse terreno que havia avançado e tomado parte do terreno dele. E ele me contratou enquanto engenheiro para eu fazer uma medição para detectar se realmente aquilo ali estava sendo invadido. Então, tem um documento que comprova as medidas que ele tem direito à posse ali. O que eu fiz? Eu pego o documento, tem tanto de comprimento, a gente vai lá, mede. Se estiver faltando algo, o que aconteceu? Alguém usurpou dele. E aí eu fiz o desenho e a gente identificou que havia cerca de 20 metros quadrados sendo invadidos. E aí foi aquela confusão, né? Você é advogado, seu Sérgio? Você entende confusão, né? Que tem umas coisas que... E eu sou engenheiro, cara. Engenheiro é tranquilo, minha profissão, né? Mas, gente, teve dois casos que envolveram também um advogado que foi, assim, uma confusão. E aí a mulher começou a argumentar. Eu falei, minha senhora, presta atenção. Está documentado. O documento fala que ele é proprietário disso aqui. E ele vai ser proprietário disso aqui. Se a senhora ocupou um espaço indevido, é a senhora que está errada. Não tem o que a senhora argumentar. O terreno dele está aqui. É posse dele. E ponto. E eles conversaram, se resolveram. Eram da nossa parte, todos cristãos. Então, eles fizeram uma conferência lá, enfim, resolveu. Não precisou ir para a justiça nem nada e conseguiu resolver pelaquela conversa, né? Mas o grande fato, irmãos, é porque tem crescido hoje a ideia de que as posses que não estão sendo utilizadas, elas podem ser doadas às outras pessoas. Outras pessoas possam tomar posse de outras, né? Existe um grande movimento acerca disso. Só que a grande problemática não está no ato da posse, porque a posse é permitida e influenciada para que nós tenhamos essa posse. Entenda. O Senhor cria o mundo. Ele cria o mundo para quê? Para que ele cria o Jardim do Éden? Para a nossa habitação. Correto? Ele coloca Adão depois que o Éden já está criado. Ele cria o Éden. A Bíblia fala que ele colocou, então, Deus, o homem no jardim. Então, Adão é colocado ali no jardim. E Adão é colocado no jardim para cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. O que você cultiva e guarda? A sua terra, correto? Então, nós somos criados como mordomos dessa terra. Nós somos criados para possuir e povoar essa terra. Tanto é que em Canaã, cada um tinha a sua propriedade. Cada um tinha a sua propriedade. A propriedade não era do governo e o governo distribuía. Não era assim que acontecia. Houve-se uma distribuição e cada um ficou o dono e proprietário da sua propriedade. E a gente vai ver que isso perdura durante toda a Bíblia. Na Bíblia a gente vai ver pessoas que têm muitas propriedades e outras que têm poucas propriedades. A grande questão não é isso. A grande questão é que o pecado influenciou a forma de eu usar essa terra. E por isso que a gente vê essa grande disparidade de muitos com muito e poucos com pouco. Mas a questão não está no fato de eu possuir a terra, mas do mau uso dela. Um pecado não justifica o outro. Então não é porque o rapaz está fazendo mau uso da propriedade que ele comprou e pagou por tal, que eu posso chegar lá e tomar a propriedade dele. Por quê? Eu estou tomando algo que não é meu. Eu estou usurpando de um direito que não é meu, que é indevido, não é meu. Ocupações, está errado. Não, é você o proprietário. Então, o 8º mandamento, ele admite, ele permite o uso de ser proprietário de terra.
Por isso que ele fala, não muda o marco do teu próximo. Se é dele, é dele. Não é seu. Não mexa em nenhuma propriedade alheia. Ela consiste da do outro. Tá? Trabalhos e negócios honestos e socorro material dos necessitados. Só uma outra questão sobre aquele segundo ponto, que reside no fato de eu não cuidar apenas dos meus interesses, mas do interesse do próximo. Isso é um dever também nosso. Tá? Então, não é apenas eu cuidar dos meus, mas ter responsabilidade para não transgredir o direito do próximo. Então, se eu estou em uma propriedade que não é minha, eu não posso de jeito nenhum jogar um lixo naquela propriedade. Porque ela não é minha. E eu preciso zelar e cuidar pelo meu próximo. Na construção civil, nós temos as implicações... Tem algum engenheiro aqui entre a gente? Não? Na engenharia civil, nós temos que as forças que atuam, e quando a gente constrói, por exemplo, uma sapata, que é uma fundação lá, ela pode influenciar diretamente no terreno do vizinho. Tanto é que a gente nunca pode construir uma sapata, construir uma fundação do lado do muro. A gente sempre tem que dar uma distância um pouco assertiva para que não implique diretamente ali. O que é isso? Cuidado com a propriedade dele. Eu poderia construir aqui, rente ao muro? Posso. É minha. É meu, até o muro é meu. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Diversos problemas lá. Vai haver rachaduras. Essas rachaduras podem transformar em grandes fissuras. E essas fissuras podem até chegar a derrubar ali o imóvel do vizinho. Então, o ato de eu afastar a minha sapata, a minha fundação, evidencia um cuidado para com ele. Existe também uma questão de janelas. Lá na minha terra, nós não temos tantos prédios, porque o nosso solo não suporta. Então, nós temos mais casas. Lá só é permitido até 9 metros de pé direito. Né? Então, a casa só pode ter 9 metros. Então, é muito pouco. Dá mais ou menos 3 andares no máximo. 3 pavimentos. Né? E existe uma lei lá que você não pode construir janelas a menos de 1 metro do imóvel do vizinho. Principalmente se você tiver um segundo pavimento. Por quê? Porque você ataca a privacidade do vizinho. Tá? E tem gente que não está nem aí para isso. Constrói rente ao muro, bota um janelão, e aí parece a esposa do rapaz, o rapaz no seu quintal, e vê tudo. Eu, como cristão, posso fazer isso? Primeiro, não, porque já é contra a lei. Mas, segundo, porque eu preciso cuidar e zelar pela propriedade do meu vizinho. Então, se isso vai influenciar negativamente a ele, não posso tomar esse uso. A igreja também tem essa implicação? Tem. Tem muitas igrejas que colocam som de forma exacerbada. Principalmente quando são umas igrejas que existem aqueles cultos de libertação. Eita. Aí coloca o microfone lá em cima e aí começa a gritar e aquele escandalhaço. E os vizinhos começam a reclamar. Por quê? Porque eles não conseguem assistir uma televisão. Aí o que a igreja fala? A gente veio comentando isso no carro. E aí, o que a igreja fala? Satanás está se levantando contra a gente. Meu irmão, a responsabilidade é sua. Você não está zelando pelo conforto do seu vizinho. Então, a igreja também precisa se preocupar com a acústica e com o bem-estar do outro. Você percebe também as implicações que tem o não futuraz? É absurdo a forma que ele vai se deslocando e parece permear toda a nossa vida. Né? Trabalhos e negócios honestos e socorro material aos necessitados, isso aqui também é muito óbvio da gente trabalhar. Efésios 4:28 vai falar que aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenhas com que acudir o necessitado. O contrário de ladrão, na perspectiva bíblica, não é aquele que não rouba, mas é aquele que ajuda os necessitados. Presta atenção. O contrário de ladrão, ou seja, para eu não ser ladrão, eu tenho que seguir o contrário disso. De acordo com a palavra do Senhor, o contrário de ladrão não é o não roubar, mas é o fazer tudo com as próprias mãos o que é bom, né? Para que tenhas com que acudir o necessitado. E eu vou tocar na ferida de vários, inclusive na minha. Muitas vezes nós queremos um aumento financeiro, né? Nós queremos aumentar os nossos recursos, queremos aceitar uma promoção de emprego, buscamos isso, e isso é totalmente aceitável perante o Senhor. O Senhor quer que realmente nós tenhamos uma progressão ali no nosso departamento financeiro de nossas casas. Isso é ótimo e agradável, Senhor. Entretanto, o porquê que eu quero isso? Você já parou para pensar?
Por que eu quero uma promoção? Se essa promoção só beneficia a mim mesmo, de acordo com as Escrituras, é um motivo justo? E aí? Se a minha promoção só beneficia a mim mesmo, se o meu emprego só beneficia a mim mesmo, é algo justo? Se a gente olha para esse versículo, não. Esse versículo ele ordena que nós trabalhemos, então trabalhar o que glorifica o Senhor. Só que ele fala com que o nosso trabalho não é só para o nosso sustento, também é. Mas para que nós tenhamos a capacidade de acudir ao necessitado. Para que quando o irmão da nossa igreja estiver passando por uma necessidade, eu ter a condição de ajudá-lo. De colocar-me à disposição dele. Para que quando a minha igreja precise passar por uma reforma, eu seja o primeiro a gratuitamente ajudá-la. E pode ficar despreocupado que a IPB não vai passar para vocês campanhas de arrecadação dessas coisas. Não, a gente não tem isso. Mas é certo que o meu coração tem que se dispor a ajudar o trabalho do Senhor. Então, o meu sustento não é só para mim. Isso quem pensa são os gentios. São as pessoas que não estão no cristianismo, não têm Cristo como Senhor. Aqueles que entendem que tudo que é nosso, que é meu, também deve ser usado para benefício comum, benefício do outro. Então, a ajuda ao necessitado, ao socorro material dos necessitados, também é o dever exigido. Então, o trabalho é um dever nosso. Trabalhe. Trabalhe. A vida ociosa não glorifica o Senhor. Né? E aqui eu não estou falando que uma mulher dentro do seu lar, cuidando dos seus filhos, não é um trabalho. É também. E se é, né? Cansa muito mais de vezes que o nosso trabalho cá, fora de casa. Então, trabalhe com o Senhor. E aqui a gente pode ver no relato de Atos 2, esse exemplo, né? A gente vê o princípio e a gente vê o exemplo em Atos 2. Atos 2 vai falar sobre como viviam os convertidos. E Lucas relata: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Presta atenção. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui invalida a ideia, queridos, de que nós somos chamados para vender tudo e dar tudo e dividir igualmente. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que havia uma venda de propriedade quando as pessoas tinham o quê? Necessidade. O que isso nos ensina? Eu tenho um terreno e seu José está passando por uma necessidade tremenda. O que eu, como cristão, tenho que fazer? Vocês já sabem a resposta, né? É fácil fazer isso? Não. Mas é isso que a Bíblia nos ordena fazer. Tudo que tiver ao meu alcance para ajudar o seu José, se ele tiver um momento de dificuldade, eu preciso fazer. Nem com que isso tire de mim algo que é precioso para mim. Mas o meu irmão está precisando. Eu preciso acudir ele. É um compromisso e um dever que eu tenho mediante ao 8º mandamento. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. É o que a gente está falando aqui sobre a questão do trabalho também ser algo que glorifica o Senhor e um dever para nós. E o último é a moderação, simplicidade e frugalidade. 1 Timóteo 6, 8 e 9. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que ficam ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. O que Paulo está falando? Seria simples. Aquele está indo de contra a riqueza? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Nós vemos em relatos bíblicos várias pessoas que tinham muitas riquezas. Filemão, por exemplo, era um homem que tinha vários escravos. Lídia, aquela pessoa que teve a sua casa como uma das primeiras igrejas ali, era uma pessoa de muitos bens materiais. Então, o fato de eu buscar e ter bens materiais não consiste em pecado. Pelo contrário, nós somos chamados a isso. Lembrando, nós somos chamados a trabalhar para que tenhamos realmente bens materiais. Mas isso nunca deve ser pensado apenas em benefício próprio. Sempre no benefício do coletivo. Só que existe uma coisa: satisfação naquilo.
tem vezes que eu me pergunto sobre a questão de alguns políticos, porque hoje nós vivemos em um país que parece que a corrupção ela é algo um pouco mais generalizado, né? Nós temos muitos casos em nosso país. Não estou falando que todo político é, pelo contrário, existem pessoas justas ali também, mas muitos não são. E tendo isso em vista, a gente pensa, pô, a pessoa já tem tanto dinheiro, né? Tanto dinheiro. E quer mais, quer tirar da pessoa que não tem nada. A gente vê, por exemplo, na administração da Covid, quantos governos municipais, estaduais, reteram para ele as vacinas, e as pessoas morrendo em leito de hospital, sabe? As pessoas pegando dinheiro para eles. Vários outros já tinham vindo verba para comprar leitos e não compraram naquela época, pegaram. E agora que estava precisando, cadê? Mas a gente pensa, essas pessoas já tinham dinheiro. Satisfação. É o ter muito e querer sempre ter mais. Eu conversando ontem com uns amigos, a gente falava sobre aqueles que nós colocamos como heróis. E hoje nós estamos em uma cultura de muita produtividade. E 10, 20, 30, 100, 200, 400, 500 pessoas sentam-se em um auditório para ouvir um cara falando de como ele cresceu na vida. E esse rapaz conta a história dele, fala como que ele ficou multimilionário em 3 meses, 10 meses. E aí a gente vê esse cara como herói. Esse cara cresceu na vida, esse cara não tinha nada, agora tem tudo. Mas quando você olha para a família do cara, você vê todo mundo destruído. Porque esse cara trocou a família dele pela empresa. Quando você olha para a vida emocional do rapaz, destruída. Porque ele trocou os problemas que ele possuía, ele afogou aquilo no trabalho. Quando você olha para a vida espiritual, nem existe. Mas muitas vezes é esse rapaz que nós colocamos como herói, aquele que conseguiu chegar lá, aquele que obteve sucesso. Você percebe como muitas vezes a moderação, a simplicidade, ela não existe em nós? Nós buscamos uma vida regada aos luxos e não nos damos conta de que nós glorificamos ao Senhor quando nós sentamos na mesa com os nossos filhos e temos uma refeição com eles. Quando eu entendi, queridos, que a beleza e a grande parte da vida cristã está no ordinário e não no extraordinário. Muitas vezes nós queremos ver fogo caindo do céu, milagres acontecendo, para que nós creiamos em Deus. Entretanto, eu sentar, olhar para minha esposa, ela está do meu lado, e olhar para um filho que eu gerei, que nela foi consolidado, e que hoje está com 6 anos de idade, 7 anos de idade, e eu ver os 2 sentados na minha mesa, tendo que se alimentar, orando ao Senhor. Isso é vida cristã. Isso é a beleza da vida cristã. Eu não preciso de milagres, eu experimento o ordinário todos os dias. O fato de eu vir para cá todos os finais de semana, eu pego o metrô, eu demoro 1h30 para chegar aqui, 1h30 para voltar. Eu já estou vindo para cá uns 4 meses. Nenhum desses 4 meses eu fui assaltado. Isso é ordinário, queridos. Mas, ao mesmo tempo, revela o caráter de Cristo na minha vida. Então, começa a ver a simplicidade como algo que glorifica ao Senhor, sabe? Nós perdemos isso. Nós perdemos o ato de acabarmos um culto desse, sentarmos ali fora e prosearmos. Em juntarmos panela, cada um trazer um arroz, um feijão, uma carninha, sentarmos e comermos. Parece que agora a vida só tem sentido se nós formos a um restaurante caríssimo, regado a muita riqueza. E ali a gente se sente feliz, se sente realizado. Mas naquele almocinho simples de igreja, não quero mais. A gente perdeu de vista o que é ser moderado, o que é ser simples, mas o 8º mandamento nos leva a isso. Queridos, eu vou passar bem rápido agora, porque a gente já perdeu o nosso tempo. Sobre as proibições. Então, nós temos 4 proibições principais. A primeira é o furto e o roubo. A gente tem falado sobre isso. Eu trouxe uma definição do artigo 155 do Código Penal. É uma homenagem ao Senhor, você está vendo? Fala que é subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel, né? Algo alheio ali a um outro. Êxodo 22, aí na
no mesmo contexto de Êxodo 20. Então, a gente está nesse mesmo contexto. E aí, o Moisés fala para, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Então, nós vemos que o furto, ele é o condenado. Não apenas espiritualmente, mas moralmente. No Brasil é crime. Em vários países é crime. Agora, olha como está mudando. Acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas tem alguns estados, porque eles têm algumas leis que são próprias estaduais, e em alguns locais você pode pegar até X valor de supermercado sem pagar. E se você pegar, não constitui roubo. Você pode. E você não pode ser acusado por isso. Acho que é $20, se eu não me engano. Então você pode pegar e não pagar. Está tudo bem. Porque, sabe por quê? Porque eles entendem que isso foi para a sua necessidade. Então, tadinho, ele não tem o que comer. Deixa ele roubar. Isso tem chegado ao Brasil? Com certeza. Com certeza, na mente de muitas pessoas. Se a pessoa pegasse uma bala de supermercado, era criminoso. Era um ato criminoso. Hoje em dia, não. Na mente, na afeição de muitas pessoas, a gente não pode condenar aquela pessoa. Por quê? Porque ela só pegou alguma coisa pequena. Aí a gente tem que entender qual é o contexto que essa pessoa vive. Não, ela não teve oportunidade na vida. Ela não teve estudo, então ela só pegou porque ela precisava. Os filhos estão com fome. Queridos, eu sei de tudo isso. Mas não existe nada que justifica um pecado. Nada. Nada. Por mais pior que seja, você fala assim, tem isso que não justifica o pecado. Todos aqueles que pecam são condenados a isso. Por que nós não somos? Porque o nosso pecado, a condenação dele, quem sofreu ela? Cristo. E o sofrimento dele pelos nossos pecados nos concedeu essa vida eterna. Mas se fosse por nós mesmos, queridos, filhão, a gente descia de tobogã lá para o inferno. Porque nós pecamos o todo. Então não existe justificativa para o pecado. Pecado é pecado, um erro é um erro. E tem chegado justamente ao Brasil essa ideia de que alguns roubos, alguns furtos, eles são justificados a partir do contexto social daquele indivíduo. Negócios desonestos e injustiça social, nós já falamos sobre isso. Uai, foi eu? Vê aí. Acabou não, que tem mais. Mas não tem, eu vou falando aqui só para a gente não perder tempo, tá? Então, a gente tem os negócios desonestos e a injustiça social. Então, nós também já comentamos sobre isso, que quando eu faço um contrato com uma pessoa e só eu sou beneficiado, ou pode passar mais um pouquinho, Gil. Passa mais um. Não está passando? Travou. Tá, não tem problema. Passou? Passou. Tá. Mas pode passar esse diamante, a gente vai pular ele, a gente já trabalhou um pouquinho sobre isso. Má administração de recursos, acúmulo e desperdício. Lembra que eu falei para vocês que Deus nos criou como mordomos dessa terra? Então, Ele nos colocou nessa terra para cultivarmos e guardarmos. Quando nós não fazemos isso, nós estamos também transgredindo o 8º mandamento. Porque Deus considera algo que é nosso. Lembra que eu falei que nós temos que cuidar da propriedade do outro? A terra é nossa? Não. Terra de quem? De Deus. Ele nos concedeu para fazer a utilização dela por um período. O que nós precisamos fazer com isso? Administrá-la de forma correta. É por isso que o fato de eu jogar... Olha a implicação do 8º mandamento. Se eu jogo um lixo na rua, se eu faço um descarte incorreto do lixo na minha casa, eu estou transgredindo o 8º. Porque eu não estou cuidando da propriedade de alguém. E principalmente nesse caso, da propriedade do meu próprio Deus. E quando eu não cuido do meu corpo? O corpo é nosso? Não. É templo do Espírito Santo. Quando você não cuida do seu corpo, você não está cuidando da propriedade de alguém. O que é isso? Transgressão de 8º mandamento. Quando a gente começa a pensar nas implicações, nós ficamos realmente tensos com isso. Para comprarmos os pobres por dinheiro, os necessitados por um par de sandálias e vendemos o refúgio do trigo. Negócio desonesto, vai estar falando aqui em Amós.
Mas esse último eu queria chamar a sua atenção, que é a quebra do mandamento. Não vai tocar a sirene? Ela pode ter tocado. Tá, tem mais 5? Perfeito, a gente consegue acabar aqui então. Certo? Tá. Quebra do mandamento contra o Senhor. E aqui foi o que eu falei para o meu irmão ali, que o 8º mandamento não é apenas eu em relação com o meu irmão, mas em relação eu também com meu próprio Deus. Como que eu faço isso? Pelo menos de 2 formas. Malaquias vai trazer isso para nós. Roubará um homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Quando eu deixo de entregar o meu dízimo, eu estou cometendo e transgredindo o 8º mandamento. Só que pior, eu transgrido o 8º mandamento para com o meu Senhor. Por quê? Porque a mesma caso. Foi só eu falar, tá vendo? Porque o que acontece? O dízimo é uma consciência de que o que eu recebo não é meu, foi dado a mim. Por isso que a gente não fala, eu dou o dízimo. Não, você não dá dízimo, não. Você devolve. O dízimo não é seu, o dinheiro não é seu, o dinheiro foi te concedido. Ah, não, mas eu trabalhei, eu tive que suar minha camisa. Mas quem te deu perna? Quem te deu inteligência? Quem te deu a capacidade de você estar naquele local? Quem te deu saúde para você acordar? Quem que permitiu isso tudo? Quem abriu a porta? E se a gente começar a fazer pergunta, a gente vai ver que, na verdade, a resposta para isso tudo é Deus. Deus quem te deu. Ele não está te cobrando uma grande coisa. Ele só está falando, eu preciso, e nesse sentido, não precisar porque Deus precisa de algo, não, porque Deus, Ele é Deus, tá? Mas isso é uma graça que Ele nos dá, é uma oportunidade que Ele nos dá, de nós nos tornarmos instrumentos na obra dEle. É a mesma coisa da evangelização. Deus precisa da gente para pregar a palavra? Não. Se Ele quiser, Ele manda o anjo dEle, acontece tudo, Ele mesmo aparece, acontece tudo, irmão. Seria muito melhor do que nós. Tenha certeza disso. Mas por que Ele fala para que nós preguemos o Evangelho? Isso é graça, queridos, isso é privilégio. É privilégio na minha inutilidade, eu na minha pecaminosidade, proclamar a virtude daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. É privilégio. É privilégio todas as vezes que eu venho aqui e coloco um dízimo no gasofilácio. Eu entender que mesmo eu sendo inútil, mesmo eu sendo uma pessoa totalmente pecadora, mesmo eu sendo uma pessoa totalmente desconexa com o Senhor em vários aspectos, eu posso contribuir para o avanço do reino dele. É um privilégio. Quando nós encaramos o dízimo como um privilégio, a coisa muda de figura. E quando nós não damos, nós também transgredimos o 8º. Tem vezes que a gente tem uma repulsa em falar nisso, porque realmente tem algumas igrejas que usam disso para tirar tudo de você. Se fosse determinadas outras denominações, nesse momento eu faria um apelo para você me dar a chave do seu carro. Mas fique tranquilo que eu não vou fazê-lo. E aí a gente começa a ter esses aspectos, a gente começa a se eximir de uma responsabilidade que nós temos. O fato de algumas denominações fazerem uso indevido do dízimo não faz com que o dízimo seja errado. Ele está sendo praticado da forma errada. Mas o ato de dizimar não é errado e não foi abolido. Nós o seguimos da maneira bíblica. Tá? Então, quando eu falo sobre dízimos para os irmãos, eu não estou querendo comparar-nos a outras que fazem da mesma forma, de forma errada. Não. Estou olhando para a Bíblia e falando para vocês o que a Bíblia nos diz. Tá? Só para deixar isso bem claro. Sim. Sim. E a gente vê, por exemplo, a viúva sendo elogiada pelo seu dízimo. Né? Nós vemos a Ananias e Safira, por exemplo, né, sendo prejudicados, sendo mortos, porque fizeram uso indevido de oferta. Daí eu digo, abrir a janela do céu, né? Sim. E a primícia que a gente tem que dar também, né? Isso é importante. Prioridade, né? É isso. A primícia, ela revela essa prioridade. Então, eu recebi algo do Senhor e a primeira parte é dele. É esse senso de prioridade. Né? Por isso que ele pede para que nós demos à casa do Senhor justamente a primícia. Esse senso de responsabilidade.
se você começa, não vou dar porque não sobrou dinheiro. Espera aí, você não administrou bem o que Deus te deu. Perfeito. Tá? Eu acho que no aspecto dizimal, eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma: Deus não está me pegando 10%, Deus está me dando 90% para eu administrar bem isso e pagar todas as minhas contas. Então, a gente tem que, quando eu receber, pegar os 10% e já dar, devolver. Devolver. Sim. Tá? Se caso aqueles 90% não der para quitar suas dívidas, você que não está sendo um bom administrador dos bens que Deus está te dando. Perfeito. Entendeu? Então, acho que a gente tem que pensar bem nesse aspecto. Tá? Perfeito. Não é eu devolver ou eu dando, não sei o que lá, 10%. Porque já me perguntaram isso. Falaram assim, você é evangélico? Eu falei, sou. Apesar de que esse termo evangélico, a gente fica meio... Sim. Né? Está meio deturpado. Eu sou cristão presbiteriano, Sim. porque é generalizado, né? Sim. Porque tem outras igrejas aí que não, você dá 100 que você vai receber 1.000. Então, o aspecto não é esse. Então, o que eu penso é o seguinte: eu não estou devolvendo 10 para Deus. Ele está me dando 90%. Tá? Esse 10 é para o serviço dele. Perfeito. Já vai encerrar, tá? 2 minutinhos só, para a gente encerrar aqui. Mas é justamente isso aí, né? É entender isso. E, irmãos, assim, eu já falei com o dízimo também, sabe? Nós somos tentados nesse aspecto. Então, não é que você é um miserável pecador, porque não é isso que a gente está chamando a sua atenção. É só para que nós tenhamos consciência disso, né? E para que compartilhemos esse privilégio que é dizimar. E eu falo por experiência própria. Eu nunca, quando eu tiro da minha primícia para dar para o Senhor, eu nunca passei um mês com necessidade. Nunca. E nunca conheci alguém dizimista fiel que tem passado por isso. Ponto. E é isso. Vai gastar em outra coisa. É sagrado. Para quem é temente a Deus, né? Isso Sim. é muito sagrado. Mas isso que a irmã falou é incrível isso aí. Você vai gastar em outra coisa que 10%. Você não vai para servir para você para nada. Sim. Mas aí a gente fala, eu nunca passei necessidade e eu não vou parar de dar o dízimo, porque senão eu vou ter... Não é, como é que fala? É retribuição. Sim. Deus não está te dando porque você está dando dízimo, você é fiel no dízimo. Você entendeu? Eu não posso ter esse pensamento. Não. Eu não vou parar. Eu vou parar, vai acontecer isso. Eu vou dar, vai acontecer aquilo outro melhor. É uma barganha, né? Virou uma barganha. Exatamente. Não é que se você dizimar, você vai ganhar um carro do ano, não, tá? Misericórdia. Pessoal, só isso aqui que é importante. Deus é roubado quando retemos a glória que a Ele é devida, e somos ladrões espirituais quando arrogamos para nós mesmos a honra e o louvor que só a Ele pertence. O que Deus confiou a nós pode ser tão ultrajado por nosso mau gerenciamento, que a gente está comentando, como se estivéssemos interferindo nos negócios de alguém ou saqueando os bens do nosso vizinho. E para concluirmos, que todas as proibições e exigências do 8º mandamento nos conduzam para mais perto da graça do nosso Deus. Isso é a missão dos mandamentos. Conduzir-te para mais perto da graça do próprio Deus. Eu deixo 2 perguntas para finalizarmos, para vocês pensarem. Qual é o seu relacionamento para com o dinheiro? Você tem se esforçado para cumprir as exigências do 8º mandamento em sua comunidade cristã? Reflita sobre isso e entenda que, se não, Cristo é o seu Redentor. Cristo é capaz de redimir todas as coisas. Cristo te perdoa, se você se arrepender sinceramente, e te conduz em direção à graça dele. Então, creio que todos nós nos encontramos pecadores nessa manhã. Todos nós caímos no 8º mandamento. No entanto, eu quero acabar isso aqui com a graça do Senhor. Porque apesar de sermos pecadores, Deus nos concede o privilégio de sermos filhos dele. E nós podemos ter esse acesso a ele, transmitir a ele as nossas aflições e receber dele o perdão, a justiça e também a causa para que realizemos as obras que ele nos pede para fazer. Saia daqui não como apenas um pecador miserável, porque você é, tá? Eu também sou. Mas também saia daqui como um filho amado, aquele que o pai corrige porque ele ama, e aquele que o pai quer conduzir, como a gente falou na conclusão, para a graça do nosso Deus. Amém? Deus seja convosco. Tenha um ótimo resto de domingo. Aproveite para cultuar o Senhor. E domingo, pela noite, né, estaremos aqui juntos, se Deus permitir. Abraço, meus irmãos. Vocês que nos assistem também, Deus os abençoe.